agora para a conversa em estúdio com o Gonçalo Monteiro. Gonçalo, muito bom dia, seja muito bem-vindo. O que é que podemos retirar aqui destes emojis todos? Cores diferentes, primeiro um verde, depois um vermelho, agora um azul. Como estamos a ver, é de facto João Palhinha aqui a querer criar alguma confusão ou parece-te inofensivo? Bom dia, Vânia, bom dia também aos nossos telespectadores. Eu acho que o Palhinha está a gozar o prato. E agora, obviamente, depois de ter chamado a atenção de que poderia estar aqui linkado os corações em função do clube em que ele iria escolher, aqui eu acho que é o Palhinha. Nós um dia destes pusemos ali qualquer coisa como o Palhinha brincalhão, e eu acho que é nesse sentido, porque porventura as coisas ainda não estão definidas, não estão decididas. Já todos percebemos aparentemente que há muito interesse por parte do Benfica. Resta saber se existe possibilidade financeira para que isso aconteça. Eu acho que isso está muito dependente daquela que é a necessidade daquilo que é o ajuste da vida pessoal do Palhinha e, portanto, a necessidade de querer abdicar de um ponto de vista financeiro e de um ponto de vista da distância também, para um projeto que teria outra dimensão financeira em função de estar mais próximo dos filhos. E eu creio que se tiver essa urgência toda para vir para perto dos filhos, o Benfica tem uma carta e um trunfo grande. E se calhar fazendo um esforço aqui, um esforço ali, poderá entrar na corrida até ao fim. Se o Palhinha achar que essa dimensão é fazível de uma outra forma, aí dificilmente, porque existem outros clubes igualmente grandes e com uma capacidade financeira superior ao Benfica. Gonçalo, mas quando dizes que Palhinha está a gozar o prato, de alguma forma, como é que estas imagens também caem junto dos adeptos, não é? No fundo, como é que ficam ao ver um coração verde, um vermelho e agora um azul? Acho que ficam divertidos, no sentido em que... Achas que sim? Achas que não pode ser mal interpretado de alguma forma? Não, porque o Palhinha, obviamente, a partir do momento em que se linkou um coração verde ao Sporting, se calhar pensou, bom, mas espera aí, se eu se calhar estou até mais próximo do Benfica do que do Sporting, deixa-me lá pôr um vermelho. E de repente começou-se a falar ainda mais. Como as coisas não estão sequer próximas de estar fechadas, nem resolvidas, agora vou pôr também um azul, que é para perceberem que os corações não têm nada a ver. Vem para um dos três grandes? Ou achas que não pode ser esse também um indicador? Não, acho que isso não é o indicador. Não é um indicador? Não é um indicador. Acho que não é um indicador. Por isso é que eu digo que está a gozar o prato no sentido de, com algum sentido de humor, mostrar que não é nada disso que ele quer dizer com os corações. Agora, obviamente que nós sabemos que existe uma vontade grande, ou aparente vontade grande por parte de Marco Silva poder voltar a trabalhar com o Palhinha, e se calhar o Palhinha também teria essa vontade. Se o Benfica tem essas condições financeiras comparativamente a outras propostas, não tem. Por isso é que eu falo muito e insisto muito naquilo que tem sido noticiado, que é o fator família, e portanto esse lado familiar pode ter aqui um peso preponderante naquela que vai ser a decisão final do Palhinha. Mas seja como for, na tua opinião, Palhinha encaixa em qualquer um? Não tenho a mínima dúvida. Para rendimento imediato? Para rendimento imediato. Isso não tenho a absoluta dúvida daquilo que é o Palhinha no imediato. Claro que depois tem que se fazer o tal equilíbrio entre um jogador que chega com 31 anos e, portanto, já sabe que não é para pensar numa futura venda e tem aqui um encargo, tanto salarial como na transferência, pesado. O que significa que tu depois tens de compensar outras posições com jogadores também para ter rendimento, mas substancialmente mais novos para pensares numa futura venda. E nessa perspectiva, eu creio que depois tem que existir também esse equilíbrio. Eu percebo que existe muita urgência no caso de Benfica e até de Sporting, porque normalmente a equipa que vem a vencer, como acabou por ser o Futebol Clube do Porto, está mais tranquila no encarar da próxima temporada. As outras têm maior urgência de ganhar, mas tu não podes fazer um all-in, até porque os all-ins, no caso do Benfica, nas épocas anteriores, já foram 3, creio, se não me faltam as contas, em que faz o maior investimento sempre, mais o maior investimento sempre, mais o maior investimento sempre, e não tem colhido frutos, o que significa que não é uma questão económica, não é uma questão de ter pouco dinheiro para ir contratar recursos. Porventura, os recursos a ser contratados, a estabilidade da equipa técnica, juntando tudo, não têm criado aqui a melhor solução. Mas, como sabemos, no mercado fala-se da eventual vinda de Palhinha para o Benfica, mas também, e a notícia é recente, diz-se que o Benfica pode ter de enfrentar a concorrência da Juventus.
O que é que te parece mais plausível por esta altura, Gonçalo, para Palhinha? Ficaria muito surpreendido que fosse apenas a Juventus. Acho que um jogador como o Palhinha, em função até de uma possibilidade de... Eu ontem falei aqui dessa questão, não faço a mínima ideia se é possível ou não, mas faz-me sentido que equipas que queiram dividir o mal pelas aldeias, ou seja, que não queiram fazer o investimento pesado logo ao início, tendo em conta que o Palhinha está no último ano de contrato, podem tentar, por exemplo, voltar a olhar para aquilo que aconteceu na época passada com o empréstimo ao Tottenham por 5 milhões e, portanto, fazer um empréstimo de 5 milhões com compra obrigatória no último ano e, portanto, paga numa época 5 milhões e na última 15 ou 20, lá está, se for os tais 25 milhões. E aqui, se calhar, já é um custo mais suportável para uma equipa como o Benfica. Não sei se isso vai ser possível ou não, se o Bayern está disponível ou não. Eu creio que se for com uma cláusula de compra obrigatória, não vejo que isso vá impedir que o negócio aconteça, mas depois existe o lado salarial e nessa perspectiva tem que estar em cima da mesa a tal urgência do Palhinha vir para Portugal. Mas também já se falava precisamente nessa questão, que poderia eventualmente baixar o salário para vir para o Benfica, ou seja, estar disposto a isso também, o jogador. Sim, eu creio que nessa perspectiva, se estiver disposto a isso, e aparentemente existe essa flexibilidade, aquilo que me parece mais evidente é que o Bayern não conta. E, portanto, não contando, eu acho que o Palhinha é um daqueles jogadores com o mercado. Dir-me, mas nem sequer foi ao Mundial. É verdade, está por explicar porque é que não foi ao Mundial. Um dia alguém poderá explicar um bocadinho melhor o porquê da decisão de não se levar um jogador como o Palhinha. Mas a realidade é que, se fosse ao Mundial, se calhar tinha tido aqui maior utilização, ainda que meio que interrupta, porque já percebemos que aquele meio campo iria mudar muito poucas vezes. Eventualmente o Bayern também estava à espera de uma valorização, de uma possível ida ao Mundial, como qualquer clube quer vender os seus jogadores para que isso aconteça, não acontecendo, mas não deixa de ter mercado e, portanto, tem muito que ver. Mas essa questão também é interessante, não é? Ou seja, o facto de não ter havido essa presença no Mundial mexe de facto com a valorização do jogador. Sim, quando o jogador está na porta de saída e não fez uma época incrível, ou seja, quando está naquela decisão, aliás, o Tottenham teve uma vida muito difícil, quando está na decisão de vender o clube e não tendo feito uma época de rendimento ao nível do Palhinha, nem ao nível do clube e do contexto onde esteve, obviamente que o jogador não sai valorizado e, portanto, o fator grande competição de seleção, europeu, mundiais, e se calhar ficamos por aqui, na Liga das Nações não acredito que fosse assim tão valorizado, mas esse é um fator que pode valorizar muito numa venda ou alguma coisa numa venda do clube. Não aconteceu. Portanto, não aconteceu, significa que existe maior margem negocial para quem está a comprar. Vamos ver se isso acontece. E há pouco dizias, não será o único interessado, a Juventus, espanta-te que o seja. Também se fala no Aston Villa, entre um e outro, ou entre o Benfica. Qual é que achas que poderia ser a melhor opção para Palhinha? Eu acho que a Premier League assenta muito bem ao Palhinha. Acho que, se olharmos ao contexto de campeonato, não vejo que tenha grandes problemas, seja na Premier, seja na Série A, daquilo que é a entrega normal de um jogador de topo. Se vier para Portugal, obviamente é para ser o melhor daquela posição e é para fazer verdadeiramente diferença, independentemente do clube. E, portanto, aqui é mesmo para ter um impacto brutal e ser um dos melhores. Isto descansará naturalmente uma equipa grande que tem um jogador como o Palhinha, que tem um raio de ação muito alargado sem bola, o que significa que no processo ofensivo, nomeadamente quando atacas em ataque continuado, quando estás em organização ofensiva, permite-te que exista maior mobilidade dos jogadores da frente, porque este jogador garante aqui alguns equilíbrios e é muito rápido a perceber e entender o jogo. E, portanto, obviamente que em Portugal teria um impacto brutal, mas vejo o Palhinha a ter, aliás, como já o fez, a ter uma entrega natural numa Premier ou mesmo na Série A. No caso concreto do Benfica, e sabemos que Palhinha tem 31 anos, e sabemos também da determinação do Clube da Luz em apostar na formação, Palhinha pode ser um bom exemplo para os jogadores das camadas mais jovens? Tendo em conta a experiência e a idade também, e a postura que a própria idade gera, não é, no fundo? Sim, e eu ontem de manhã tinha refletido um bocadinho também aqui sobre a possibilidade, vamos agarrar no caso Benfica, da possibilidade de, agora até temos aqui um acréscimo àquilo que eu tinha dito antes,
que era a questão da braçadeira de capitão, que a mim não me chocava nada que o Palhinha entrasse logo para o lote de capitães. Disse ontem de manhã. Agora, com esta informação do António Silva, choca-me ainda menos que entre para o lote e provavelmente até pudesse ocupar essa posição. Não me choca rigorosamente nada, porque é uma questão não de símbolo, é uma questão de impacto direto naquilo que acontece no dia-a-dia, no balneário e depois dentro do campo.